A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, que fica no centro de Lages, na rua Coronel Fausto de Souza, 353, atrás do Seja. Você é o nosso convidado para as nossas programações presenciais, que é no domingo às 9h30 da manhã, nós temos uma devocional, às 10 horas estudo bíblico mais aprofundado, que a gente chama de Escola Bíblica Dominical, e depois às 19 horas o nosso culto público. Nós temos ali espaço para você poder participar com a gente, para as crianças, né? Até 10 anos nós temos um espaço para as crianças terem o seu momento, e o nosso culto também ele acontece de forma presencial e online. Você pode acompanhar também pelas nossas plataformas, que tem o endereço aí para você. Teremos agora uma palavra dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Pois bem, queridos, nós estamos então no mês de novembro, estamos meditando sobre gratidão, né? Então é a hora de nós contarmos as bênçãos de Deus do ano que nós tivemos. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem no mês de novembro o mês de ações de graças. Então nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe na meditação da palavra dele, e depois nós leremos o Salmo 115 para a nossa meditação e a nossa instrução. Oremos. Grandioso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor, na grandeza e na santidade do Senhor, tem nos derramado, ó Deus, a tua graça, a tua bênção. Estamos hoje aqui, ó Pai, para ler a tua palavra e entender nela, ó Deus, o teu propósito para a nossa vida. Rogamos ao Senhor as bênçãos do Senhor, para que possamos entender esta palavra e que ela venha mudar a nossa vida, Pai. Abençoe a todos que estão escutando, aqueles que acompanham a pregação, o programa. Muito obrigado a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado através deste programa, e que possamos, ó Pai, ter sensibilidade e a disposição para te buscar, te adorar, te louvar, a Deus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então, queridos, Salmo 115 diz assim: honras somente a Deus, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão.
Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Queridos, então, como eu comecei o nosso programa dizendo, esse mês é o mês de nós contabilizarmos as bênçãos que Deus tem nos dado. E das motivações de nós louvarmos a Deus, principalmente neste ano, é esse momento que a gente está passando, né? Estamos vencendo aí a pandemia, estamos já caminhando para uma normalização da vida, se bem que algumas coisas nunca mais serão como antes, né? Então nós louvamos a Deus pelo momento que nós estamos vivendo, de grande expectativa das nossas liberdades, do nosso trabalho, né? E obviamente nós estamos passando por tribulações ainda, por problemas, alguns problemas relacionados à economia, mas Deus tem nos abençoado. Se nós pararmos para contar as bênçãos, Deus tem nos abençoado, principalmente a vida, né? A vida dos que ainda estão aqui, os que estão peregrinando, como nós dizemos, né? Os crentes dizem que nós estamos peregrinando sobre esta vida. Nós não temos parada, nós estamos em caminho. E hoje esse Salmo 115, ele faz parte dos salmos que são cânticos usados nas festas das tendas dos israelitas. Então esses cânticos do Salmo 111 até o 118, eles eram cantados principalmente na festa do Pentecostes, né? Então, uma imagem que é bem interessante a gente pensar é Jesus e os discípulos. Na última ceia, eles cantaram essas músicas. São cânticos entoados durante toda aquela semana de festa, né? Então, o Salmo 115 ele tem bem esse formato de cântico. Tem refrão, tem estribilho, mas a mensagem que ele traz é muito importante, é muito forte. Principalmente para a mensagem de Deus, de um Deus vivo, atuante, de um Deus que abençoa, de um Deus que cumpriu a sua palavra. Então eu quero dividir em 3 pontos essa mensagem do Salmo 115, de acordo com o que ele começa cantando aqui, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, né? Então, um dos pontos muito importantes que nós temos na nossa teologia é daqueles 5 pontos da Reforma Protestante, o último ponto que diz: a Deus toda a glória, só a Deus toda a glória, né? Só lhe deu glória. Por quê? Porque foi para isso que nós fomos criados, para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Então esse salmo ele começa com essa ênfase, dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória. Ao nome de Deus nós demos glória. Por quê? Porque Deus está reinando, Ele é soberano. Nós fomos criados para Ele, para isso, para glorificar a Deus, para podermos viver na presença dEle com muita alegria, com muita disposição de glorificar, de adorá-lo. Quando a gente começa a compreender o nosso propósito de vida, para que fomos criados, isso se torna natural na nossa boca, glorificarmos esse Deus magnífico, esse Deus grandioso, esse Deus soberano, que tudo faz como lhe agrada. E isso ele revelou na palavra dele, é uma palavra revelada, né? Deus se diferencia dos ídolos que nós criamos no nosso coração, que são projeções do nosso desejo. Deus se diferencia por quê?
Porque ele se revelou, ele disse, ele falou, ele prometeu, e tudo o que ele falou e que ele prometeu, ele cumpriu. Nós temos esse privilégio de estarmos do lado de cada história, como diz a carta aos Hebreus, né? Nós cremos já em algo que já se cumpriu. E Hebreus traz algo maravilhoso, né? Principalmente em Hebreus 11, dizendo que antes do nascimento de Jesus, ou antes do cumprimento das promessas de Deus, do Salvador, do Redentor, aqueles que creram que o Redentor vive e iria se levantar sobre a terra, como disse Jó, eles foram justificados pela sua fé. Pela fé num Deus soberano que disse que ia providenciar a salvação, providenciou a salvação, disse que ia pastorear o seu povo, o rebanho do seu pastoreio, pastoreou, né? Vamos pensar aí em pastoreamento como as ações de Deus durante a história de Israel, mesmo as intervenções de Deus com relação à sua vida religiosa e vida também como povo, como nação, né? Deus interviu na história de Israel, primeiro libertando do Egito, né? E depois colocando na Terra Prometida, e mesmo depois na Terra Prometida, as intervenções que Deus fez para a disciplina do povo, como o exílio na Babilônia. E então nós cremos nesse Deus soberano, todo-poderoso. O Salmo diz: por que diriam as nações, onde está o Deus deles? Por que diriam as nações? Porque as nações muitas vezes não conhecem a revelação de Deus. E é para isso que nós somos igreja também, para revelar, para pregar quem Deus é, aquilo que Ele fez. Assim como os pregadores do Novo Testamento, assim como Estevão, assim como Pedro, assim como Apolo, como Priscila e Áquila, são personagens, né? Timóteo, Tito, Filemão, são todos personagens que Deus usou e registraram no Novo Testamento, pregando sobre as revelações de Deus, quem Deus é, como Ele se revelou, como Ele cumpriu as suas promessas, como Ele se revelou. O autor aos Hebreus diz, né, que tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, hoje nos fala em seu Filho Jesus. Então nós temos esse privilégio de já conhecer um Deus que já se revelou e já cumpriu a palavra dele. Né? Agora nós temos que crer nesse Deus. E crer nesse Deus não é crer somente nos atos de Deus, mas na pessoa de Deus, no ser, na bondade, na santidade, no propósito que Deus tem para a nossa vida como adoradores a Ele. Né? Então o Salmo 115 revela tudo isso, revela também a nossa pecaminosidade como humanidade. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Não a nós, não a nossa semelhança. Né? Nós não podemos buscar a glória à nossa semelhança, porque a humanidade ela caiu exatamente nesse ponto. A desobediência a Deus, lá no Éden, não foi motivada por um simples desejo de desobedecer aquilo que Deus falou, mas o desejo de ser glorificado como Deus. Né? Se você relembrar aí, rememorar, né? A palavra fugiu, rememorar aí o Gênesis, o inimigo ele chega e fala assim: Deus falou para você não comer porque Ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecedores do bem e do mal. Então a motivação para desobedecer a palavra de Deus não foi uma motivação somente para desobediência, mas foi para querer ser igual a Deus. E nós temos esse desejo ainda. Nós criamos imagens à nossa semelhança para nós adorarmos essas imagens. E essas imagens significam o meu desejo de ser adorado. Então, Deus, quando se revela, principalmente no Novo Testamento, Ele diz: não faço nenhuma imagem para me adorar. Nada criado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não faço nenhuma imagem de escultura para me adorar. E nós caímos nessa tentação.
de esculpir imagens de coisas criadas para adorar o Deus Criador. E isso ele proibiu, diz que é fruto do nosso coração, do nosso desejo de ser adorados. E nós não conseguimos separar essas coisas. Muito dificilmente a gente vai conseguir separar essas coisas. A adoração, aquilo que nós estamos vendo, e não a Deus, o Deus soberano. Então, não a nós, não a nossa semelhança. E o salmista diz aqui que prata e ouro são os seus ídolos, né? Ou que nos leva a esse desejo, nós enfeitamos a nossa imagem, a nossa semelhança com coisas que são os nossos desejos, que a gente coloca valor, que tem muito valor para nós, né? Então a gente quer revestir essas imagens, a imagem do ser humano com todas as riquezas, porque se torna desejável. A gente quer ser igual, a gente quer projetar naquilo que nós estamos vendo, aquilo que eu desejo ser adorado. E o salmista diz: tornem-se iguais, semelhantes àquilo que eles fizeram, né? Ou que criaram. Então nós nos tornamos o que nós adoramos. E, infelizmente, o que é que nós adoramos, além dessa imagem e semelhança? Ele diz aqui que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Tudo isso são atribuições que nós temos dados por Deus para a adoração a Deus. E quando nós perdemos a sensibilidade, o propósito da adoração a Deus, nós perdemos a nossa capacidade de adorar a Deus. Deus nos deu tudo isso, nos deu este corpo, nos deu a inteligência, nos deu a forma de adoração, e perdemos essa sensibilidade. Nós não usamos mais aquilo que nós fomos criados para adorar a Deus. Então as nossas mãos não apalpam mais, os nossos olhos não veem mais as ações de Deus, os nossos ouvidos não escutam mais a palavra de Deus, o nosso coração está endurecido, nós não nos movemos, não caminhamos mais em direção à adoração a Deus. Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. E nós perdemos o contato com Deus. Nós perdemos a sensibilidade de ver as ações de Deus, contabilizar as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus. E esse é o assunto que termina esse salmo. Não a nossa glória. Ele diz por 3 vezes aqui: amparo e escudo é Deus para o seu povo. Por 3 vezes ele fala sobre as bênçãos do Senhor, rogando as bênçãos do Senhor. Elas são visíveis. Muitas são invisíveis, mas muitas das bênçãos são visíveis. E elas são contáveis, são mensuráveis. Nós conseguimos contar as bênçãos do Senhor. Porém, são tantas que nós acabamos nos perdendo nisso. Veja, é ao contrário daquilo que nós podemos ver, daquilo que nós podemos nos tornar, quando nós dedicamos a Deus a nossa adoração, temos a sensibilidade de louvar a Deus e dedicar a Ele uma gratidão por tudo que nós estamos vivendo, por tudo que nós temos e por tudo que nós podemos viver ainda na presença dEle. Nós estamos abrindo mão de olhar coisas que são transitórias. Nós vemos um lar maior, vemos a ação de Deus para uma eternidade que estaremos na presença dEle. E isso nos leva a uma alegria completa, uma alegria tremenda, porque nós sabemos que não termina aqui. O existencialismo tornou a humanidade muito mais triste, né? Porque o existencialismo trouxe o questionamento do que será depois da nossa existência. E o aniquilamento foi a ideia mais difundida. Não tem nada. Daqui para lá não tem nada. Depois dessa vida não tem nada. Então a gente tem que viver intensamente aqui. Agora, quando se fala viver intensamente aqui, é nos tornarmos párias para com Deus. Virarmos as costas a Deus. Não percebemos a sensibilidade das bênçãos de Deus. E Ele pede
E ele fala de nós, Deus tem se lembrado, o Senhor nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, tanto os pequenos como os grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Essa é a mensagem que nós precisamos ter na nossa mente. Essa mensagem, esse cântico, né? Qual é um dos grandes trunfos da música? A música ela faz parte da nossa memória afetiva também. Nos grandes momentos, né? Vamos lembrar que eu falei sobre Jesus e os discípulos cantando essas músicas durante aquela semana de festa no Pentecoste e na última ceia. Então essas músicas fazem parte da memória afetiva daqueles homens que estavam ali. E quando se começa a cantar as músicas que fazem parte da nossa memória afetiva, nós nos emocionamos, a emoção toma conta da gente. E essa emoção, ela é muito favorável a nos aproximar de Deus. Lembramos de Deus. E aí essa mensagem, ela vai nos lembrar também, essa letra vai nos lembrar que não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, não a nós, Senhor. Nós não queremos os ídolos que se parecem conosco. Não a nós, Senhor, nós não queremos a glória que é de Deus. Mas uma coisa nós precisamos lembrar aqui e enfatizar. O Senhor, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele fez os céus e a terra. Versículo 15. Os céus são os céus do Senhor, mas ele diz algo muito profundo. Mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. A nossa responsabilidade é vivermos aqui com o domínio das coisas que Deus nos deu, usando da inteligência, usando da saúde, da força que Deus nos dá para gerenciarmos, para vivermos daquilo que Deus criou, para glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos. O problema é que muitas vezes tudo que nós fazemos nós queremos o reconhecimento, queremos ser venerados, queremos ser os ídolos que nós projetamos, que realmente só tem uma casca, por dentro está vazio, é oco. E essa figura, né, das estátuas que são ocas por dentro, cobertas de ouro e de prata, ela representa exatamente aquilo que nós somos quando nós viramos as costas a Deus. Não tem nada, é uma vã glória, uma glória que passa, é passageira. Então, queridos, na contagem da gratidão que nós temos a Deus, conte também tudo que você tem. A terra, Deus nos deu para estarmos aqui, mas também a visão da glória de Deus nas coisas criadas, nas pessoas com quem nós vivemos, e pedimos a bênção de Deus. Pedimos que Deus abençoe a sua família, pedimos que Deus abençoe os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e a nossa posteridade. Abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso país, possamos sair dessa crise econômica fortalecidos, vencedores, possamos ajudar o necessitado, a quem precisa, ao próximo, e que você sinta e veja a bênção de Deus te alcançando todos os dias, todos os dias. Louvado seja o nome do nosso Deus, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos
não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser.